Olá pessoal, eu sou o professor Diogo e eu vou acompanhar vocês nesse curso utilizando aí a ferramenta da Google Earth Engine. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar um pouco. Eu sou formado na Engenharia Agrícola e Ambiental pela Federal Rural de Pernambuco. Eu tenho um doutorado na mesma instituição também, em Engenharia Agrícola, e desde a graduação que eu trabalho com SIGs, sensoriamento remoto, geoprocessamento e desenvolvimento de sistemas. Recentemente participei de um projeto de pós-doutorado que utilizei a ferramenta da Google para pesquisa. Então, nessas aulas, nesses cursos, eu vou trazer a minha experiência, a minha vivência, certo? Como usuário do Google Earth Engine. Então, antes de mais nada, para a gente começar a utilizar essa ferramenta, eu venho trazer noções, né, da lógica de programação, utilizando, claro, JavaScript. E para quem não sabe ainda, o JavaScript é a principal linguagem do Google Earth Engine. A gente tem lá também o Python, certo? Mas a linguagem oficial para a gente utilizar lá na plataforma, né, lá no terminal da Google, é o JavaScript. Então, por isso que a gente vai ter essas noções de lógica de programação. Você não precisa ser um usuário, né, um desenvolvedor nato, né, para utilizar o Google Earth Engine. Né? Mas ter noções de programação, noções de JavaScript, vai fazer com que você utilize essa ferramenta ou aproveite essa ferramenta ao máximo. Ok? Então, vamos lá, né, para a aula de número 1 de Fundamentos do Google Earth Engine, em que a gente vai trazer aí uma introdução de lógica de programação com JavaScript. Então, antes de a gente começar, bora dar uma olhada, né, que a gente vai ter nessa nossa aula. Então, eu vou falar um pouco de estruturação de algoritmos, declaração de variáveis e constantes, funções, estruturas condicionais, estruturas de repetição e um pouco já de boas práticas de programação do Google Earth Engine. Okay? Então, para entender a programação em si, a gente precisa entender o que vem a ser um algoritmo. Né? Então, o algoritmo ele serve para solucionar um problema. Né? Seria um passo a passo. Por exemplo, a troca de uma lâmpada. Né? A pessoa pega a lâmpada, pega a escada, sobe em cima da escada, retira a lâmpada queimada, insere a lâmpada nova, desce da escada, né? E está trocada a lâmpada. Claro que eu descrevi o algoritmo aqui bem superficial, né? Pulei algumas etapas, né? A gente poderia estar descrevendo aqui com uma série de detalhes, né? Mas não deixa de ser um algoritmo. Outro exemplo bom de algoritmo é o livro aí de receitas, né? Da mamãe, da vovó, onde a gente tem aí um passo a passo, né? Uma descrição de passos que, se a gente seguir aquele algoritmo, a gente vai ter um bolo, vai ter como produto um almoço, uma sobremesa. Então seria um outro exemplo de algoritmo que eu gosto também de dar aí para os nossos alunos. Bom, então, depois de a gente construir o algoritmo, depois de a gente construir a sequência de passos que a gente vai fazer,
a gente precisa passar essas instruções para o computador, né? Então, essas instruções que a gente vai passar para o computador fazer é através de linguagens de programação. Ok? A gente tem como exemplo de linguagem Java, C++, C, C Sharp, JavaScript, né? É uma forma de a gente se comunicar com a máquina, certo? É através dessa linguagem de programação. Então, por quê, professor? Porque o computador ele só entende números binários, 0, 1, 0, 0, 1. Então, a linguagem de programação ele vem aqui para ajudar a gente, né? Nós, humanos, se comunicar com a máquina, né? Com o computador. Então, a linguagem de programação está aqui para ajudar, hein? Então, aqui ao lado, a gente tem um algoritmo para cálculo de notas ou de média, para falar a verdade, de um aluno. A gente vai implementar esse algoritmo mais para frente em JavaScript, mas a gente tem um algoritmo aqui representado graficamente, que é uma das formas de a gente representar esse algoritmo, né? A gente pode representar ele através da linguagem textual, falada, ou graficamente também é outra forma da gente estar representando esse algoritmo. Então, nesse algoritmo, a gente tem o que? A gente tem dois números, N1 e N2. A gente vai tirar a média desses números e armazenar em outra variável chamada M. A gente vai verificar se M é maior ou igual a 5, né, que seria para saber se o aluno passou ou não. Se o aluno está com a média maior ou igual a 5, a gente vai exibir uma mensagem de aprovado. Caso ao contrário, ele vai ser reprovado, né? E depois a gente segue aí para o final do algoritmo, finalizando aí o nosso programa. Então, um exemplo de algoritmo é esse desenho aí, certo? Que a gente vai implementar depois em uma linguagem de programação. Então, para falar em linguagem de programação, a gente vai estar utilizando, né, pelo menos nesse primeiro momento, um compilador online, né, para testar aí os nossos códigos em JavaScript. Depois a gente vai estar utilizando lá o terminal, né, o ambiente de desenvolvimento da Google, mas por enquanto, né, já que a gente não fez o cadastro ainda na plataforma que eu vou mostrar nas próximas aulas, como a gente faz esse cadastro, a gente vai estar testando a lógica de programação nesse ambiente. Esse ambiente é um compilador online chamado OnlineGBD, certo? Para acessar, ele é onlinegbd.com, e aqui a gente vai estar escrevendo alguns códigos. Então, o primeiro código, né, que a gente não pode deixar de fazer é o famoso Olá Mundo, né? Então, toda vez que a gente está aprendendo uma linguagem de programação nova, a gente escreve aí o Olá Mundo. Então, a gente está aqui com a tela, né, do OnlineGBD. Então, está aqui o endereço para vocês depois acessarem. E nesse onlinegbd.com, a gente vai estar implementando aqui a linguagem JavaScript, ok? Então, para vocês selecionarem JavaScript, vocês observam que tem várias linguagens, né? Então, C, C++. Então, o que para a gente interessa agora é o JavaScript. Aí você seleciona o JavaScript, ele vai abrir essa janela daqui. Então, vocês vão observar que tem uma série de comentários aqui em cima, e inclusive é uma boa prática de programação, que eu vou falar dela mais para frente, mas a gente pode apagar esses comentários, certo? Eles não vão ser compilados, são observações, são instruções, certo? Sobre esse código. Então, para testar códigos aqui dentro do OnlineGBD, a gente aperta aqui o botão verde Run, né? E aqui está o comando print Hello World, né? O print Olá Mundo em inglês, né? Então, tudo que a gente for imprimir, a gente coloca a palavra reservada print, abre um parênteses, né? Coloca o que for texto entre aspas,
fecho parênteses e coloco o ponto e vírgula. O ponto e vírgula também é uma boa prática, né? Já que JavaScript aceita comandos sem ponto e vírgula. Então, aqui tem o Hello World e essa parte preta aqui é o nosso terminal, né? O Google Earth Engine, né, ele tem lá um terminal também e é bem semelhante a esse aqui que a gente está vendo. Então, vamos mudar um pouquinho aqui o print. Olá mundo em português. Então, ele vai executar o Olá mundo. Posso remover todos os comentários aqui em cima. Deixa só o print. E a gente coloca Olá, finalmente JavaScript. Então, por isso, a gente está preparado para aprender, né, um pouco mais sobre essa linguagem. Ok? Então, o Online GBD é um ambiente aqui interessante para a gente testar os nossos códigos em JavaScript fora do ambiente da Google. Então, o primeiro passo, né, do algoritmo que a gente viu lá no fluxograma é a declaração das variáveis. Então, as variáveis elas vão armazenar informações, certo? No espaço, aí na memória do computador. Ok? Então, são exemplos de variáveis, né? O nome, certo? A nota, voltando um pouco mais para a área de sensoriamento remoto, o NDVI, a temperatura da superfície, né? São exemplos de variáveis. E toda variável ela é composta por 3 elementos: nome, tipo e o seu conteúdo. Então, toda variável tem um nome, né? Então, nota 1, nota 2 são nomes. O tipo é para identificar se ela é numérica, se ela é textual, né? Se ela tem ponto flutuante, né? Se é uma variável inteiro, se é uma variável booleana, né? Que é verdadeiro ou falso. Então, o tipo define aí, de fato, o tipo dessa variável. E o conteúdo seria o valor armazenado nela. Então, numa variável de tipo texto, teria, de repente, o nome do professor, né, o Diogo. A variável do tipo inteiro teria aí a idade, né? Então, a altura, né? Então, seriam valores, né? O conteúdo seriam os valores propriamente dito que vão estar contidos dentro dessa variável. Okay? Então, as variáveis elas devem ser declaradas logo no início do programa, né? Antes de a gente utilizá-la, né, a gente vai estar declarando as variáveis. Quando eu falo declarar, a gente vai estar colocando lá no nosso código as variáveis que vão compor aí o nosso algoritmo. E isso serve para qualquer tipo, né, de linguagem de programação. Só que o JavaScript ele é um pouco diferente das outras linguagens, certo? Porque ele utiliza aí com relação ao tipo, né, da variável, ela é dinamicamente tipada. Né? Então a gente não precisa especificar se a variável é numérica, se a variável é do tipo texto, certo? Se a variável é um número real, se a variável é um número inteiro, pois o JavaScript ele vai associar o tipo dinamicamente, ou seja, isso fica a cargo da linguagem de programação. Então a gente tem aí uns exemplos, né, de variáveis sendo declaradas. Então, em JavaScript, para a gente declarar uma variável, a gente começa aí com a palavra reservada var. O nome da variável, né, tá aqui nota 1 igual a 7, var nota 2 igual a 8, var temperatura igual a 28.2. Observe que aqui a gente tem um número real,
e var frase é o nome da variável. E aqui a gente tem um texto chamado aí NDVI. Ok? Então a gente declara as variáveis em JavaScript dessa forma. Então é importante a gente saber disso porque tem algumas variáveis, né, na área de geoprocessamento e censuramento remoto que a gente precisa estar declarando, né, como a temperatura, como a radiação solar, e algumas vezes a velocidade do vento, enfim, tem algumas variáveis meteorológicas, né, que a gente vai precisar estar declarando no início do nosso script. Então, dessa maneira que a gente faz a declaração de variáveis. Bom, então, voltando lá, vamos voltar um pouco lá para o GBD Online e vamos criar aí algumas variáveis e imprimi-las, né? Então, voltando aqui para o GBD Online, eu criei, para falar a verdade, eu não criei nenhuma variável aqui, né? Eu só fiz imprimir o Olá Mundo. Para eu criar uma variável, eu vou apagar até, inclusive, todo o código. Ó, var nota 1 igual a 7,5, certo? Então aqui eu criei uma variável, chamei ela de nota 1 e o valor armazenado nessa variável é um número real, né, que é o 7,5. Posso criar outra variável chamada nome e vai aparecer aí o nome do professor, o Diogo Rodrigues. Ponto e vírgula. Observe que todo comando, né, que eu faço em JavaScript, eu termino com o ponto e vírgula. Ok? Se você esquecer o ponto e vírgula, em algumas plataformas ele roda, sem problema. Mas o ideal é sempre você manter esse padrão aí com um ponto e vírgula depois de cada comando. Então, eu declarei as variáveis. Se eu executar o código dessa maneira, ele não vai mostrar nada aqui embaixo. Por quê? Porque falta a gente imprimir essas variáveis. Então, ó, print nota 1 e print nome. Então, observe que eu estou chamando duas vezes o comando print e estou imprimindo a nota 1 e estou imprimindo também o nome. Então, vamos executar. Então, aparece aqui 7,5 e o nome Diogo Rodrigues. Ok? Então, essa aí é uma das maneiras de a gente estar declarando as variáveis e imprimi-las, né, utilizando o comando print. Okay? Então, isso aqui é bastante útil lá para a nossa plataforma. Bom, e com relação aos operadores, né, os operadores eles vão eles vão conversar, eles vão, na verdade, relacionar uma variável com outra variável, né? Então, a gente tem os operadores lógicos, operadores aritméticos e operadores relacionais. Então, todos esses operadores, né, essas operações são feitas aí, no mínimo entre duas variáveis. Ok? Então, cada tipo de operador tem sua função, certo? E a ordem de precedência também. A ordem de precedência, principalmente aí para a área de matemática, né, o que a gente faz primeiro? Por exemplo, numa expressão matemática, a gente tem lá a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Qual é a operação que a gente faz primeiro? É a multiplicação e a divisão, para depois fazer aí a subtração e a soma, né? Então, quando eu falo de ordem de precedência entre os operadores, é essa ordem daí que a gente tem que verificar, ok? Para não cometer nenhum erro aí matemático. Mas essa questão da ordem de precedência é a mesma regra que vale aí para o Excel, para calculadoras científicas, né? Para calculadoras de uma maneira geral, né? Mas, enfim, é a ordem
da execução dessas operações. Então, para falar um pouco aí dos operadores lógicos, eu deixei aí para vocês uma tabela, né, onde a gente vai ter os operadores lógicos e o XOR, né, que é o operador exclusivo. Né? A gente tem a expressão dentro do JavaScript, aqui na segunda coluna, né, e a descrição de cada operador. Né? Então, o i ele vai retornar se as duas expressões, ou seja, se A e B são verdadeiros. Né? O operador OR ele vai retornar aí verdadeiro se pelo menos uma das posições, né, sejam verdadeiras. E o XOR, né, ele vai retornar verdadeiro se pelo menos, né, se pelo menos não, se uma expressão for verdadeira, se somente uma, né, for verdadeira e não as duas. Né? Então considerem A e B, né, expressões lógicas. Né? Então A é verdadeiro ou é falso, B é verdadeiro ou falso. Né? E a gente tem os operadores lógicos entre essas expressões lógicas. Né? Então, se A é verdadeiro e B é verdadeiro, né? Então esse primeiro operador AND ele retorna verdadeiro. O OR, A ou B tem que ser verdadeiro e o XOR, certo? É apenas uma das duas verdadeiras. Os operadores aritméticos. Os operadores aritméticos a gente conhece aí utiliza aí com mais frequência. Né? A gente tem os operadores aritméticos de adição, subtração, multiplicação, divisão, né? Que vão fazer as operações matemáticas das nossas variáveis. E os operadores relacionais. Né? Os operadores relacionais de igualdade, de diferença. Né? De igualdade, ele vai verificar se uma expressão é igual a outra, ou se um número é igual a outro. Né? Então, a gente tem aí a igualdade. Né? Por exemplo, aqui, ó, 5 é igual a 2 mais 4. Né? Então, se isso aqui for verdadeiro, ele vai retornar 1. Se for falso, ele retorna para a gente 0. Né? De diferente, também, o menor, maior, menor ou igual que, maior ou igual que, são operadores, todos eles relacionais. Ok? Então, isso aí a gente vai utilizar bastante, principalmente os operadores relacionais menor, maior, menor igual, maior igual. Né? Então, para filtros de nuvem, filtros de água, então a gente pode estar utilizando esses operadores. E saindo, né, da declaração, a gente já viu declaração de variáveis, os operadores que vão relacionar uma variável com a outra, e a gente começa a falar agora da estrutura de controle do nosso algoritmo, né, que entra aí as estruturas condicionais. Né? Então, as estruturas condicionais se resumem em se e se não. Né? Então, a gente tem o if e o else. Né? Então, a gente usa a declaração if para executar alguma declaração, certo? Caso a condição lógica for verdadeira. E usa aí o comando else, né, para executar caso essa condição seja falsa. O else ele é opcional, né? Ele não é obrigatório. A gente pode ter aí um comando com vários se e nenhum else. Né? Então a gente tem aqui um exemplo. A gente tem aqui um exemplo do if. Né? Então o if, a gente abre o parênteses e coloca aqui dentro a condição, fecha o parênteses, abre as chaves e coloca aqui uma ou mais declarações se essa condição aqui de dentro for verdadeira. Ok? A gente vai implementar isso. Okay? Fiquem tranquilos que no final da aula a gente vai estar implementando isso aí. O else, ele vai executar essa declaração 2,
caso essa condição seja falsa. Ok? Mas o else, mais uma vez, é opcional. Ele não é obrigatório aí. Caso queira imprimir algo, né? Por exemplo, o primeiro algoritmo, né, que a gente fez aí das notas do aluno. Né? Se ele tirou maior que 7, né, ou nota igual ou maior que 7, ele imprime e aí foi aprovado. Caso contrário, ele foi reprovado. Bom, outra estrutura de controle que a gente vai estar utilizando também dentro da plataforma da Google é a estrutura de repetição. Então, imagine que a gente precisa repetir parte do código N vezes. Então, a gente vai utilizar isso muito quando a gente estiver fazendo a série temporal de um local. Né? Então, eu vou repetir uma operação várias vezes para aquele mesmo local, só que mudando aí as imagens. Né? Então, eu vou fazer, por exemplo, o NDVI para os anos de 1980, né? 1990 até 2020. Né? Então, a gente vai estar utilizando estruturas de repetição para que ele esteja calculando o NDVI de várias imagens. Ok? Então, a estrutura de repetição é um comando aí, de controle que a gente vai estar, de fato, implementando muito aí dentro dos nossos códigos do Google Earth Engine. Né? Então, eles podem ser do tipo for, while e do while. Então, a estrutura de repetição for, né, ela é composta aí por 3 partes. A expressão inicial, né, que seria, eu chamo muito de contador, né, seria o nosso contador. A condição para que esse for continue em execução e o incremento. Né? Então, toda vez que a gente executar o for, né, a expressão inicial vai ser incrementada em uma unidade, por exemplo. Né? Então, a gente tem aqui um exemplo do JavaScript propriamente dito. Né? Então, eu tenho uma variável chamada passo. Né? Passo, eu vou colocar aqui dentro do meu loop for. Passo no início é 0, certo? Então, essa aqui é a minha expressão inicial. A condição para que esse loop continue rodando é que passo seja menor do que 5. Né? Então, passo o for vai executar esse corpo, né, enquanto o passo for menor que 5, e toda vez que a gente executar o corpo, né, a declaração do nosso código, o passo vai ser incrementado em uma unidade. Né? Então, quando a gente inicia o loop for, passo é igual a 0. Aí entra dentro do corpo, né, entra aqui dentro do corpo, aí executa o código. Depois que executar o código, passo é incrementado em uma unidade. Aí passo passa a ser 1. Executa novamente o código. Passo passa a ser 2. Executa o código. Passo é 3. Mais uma vez. Passo é 4. Última vez, passo é 5. Aí ele vai fazer a verificação. Para falar a verdade, ele faz a verificação em toda vez que a gente volta para o início do loop. Né? Passo é menor que 5, né? Se passo for menor que 5, aí ele executa aí o corpo. Nesse caso, passo é igual a 5, então ele sai do loop, né? Ele acaba a estrutura de repetição for. Então, observe que o print aqui está um pouco diferente, né? Ele está chamando aqui console log. Console log a gente utiliza muito quando a gente faz testes do JavaScript dentro de um navegador web. Né? Acho que dá para mostrar para vocês aí no finalzinho como é que a gente faz esses testes.
Então, em vez de utilizar o print, a gente coloca aí console log. Porque se a gente chamar print dentro de um navegador, ele vai pensar que é para imprimir a página. Ok? E o Google Earth, professor, aceita console log ou print? Bom, lá na plataforma da Google, a gente pode estar utilizando tanto o print como o console log, ou console.log. Eu acho mais simples utilizar o print, né? Inclusive é um comando menor. Então, bora ficar adotando lá o print, né, para imprimir alguma informação caso a gente precise, né, dentro da plataforma da Google. Então, foram executados aqui 5 vezes o corpo do código. Né? Então, onde um passo para o leste foi impresso 5 vezes, né? De 0 até 4. Né? O passo ele variou aqui de 0 até 4. Porque quando o passo foi 5, o que aconteceu? A gente saiu dessa estrutura de repetição. Ok? Então, continuando ainda, né, em estrutura de repetição, a gente tem os comandos o while e o do while. São comandos bem parecidos, certo? Só que o while e o do while ele é utilizado quando a gente não sabe ao certo quantas vezes a gente vai precisar fazer aquela repetição. Né? Então, o while do while ele é mais utilizado, vamos dizer assim, na prática, dentro de um processo interativo. Né? Então, no processo interativo, eu não sei quantas vezes eu vou repetir, né, até o processo convergir. Então, a gente utiliza o while e do while. O for é quando eu sei exatamente quantas vezes eu vou repetir um trecho do código. Né? Então, no exemplo passado, eu tinha que repetir a linha de para o leste 5 vezes. Então, eu chamei o for. Mas o while e o do while, não. Né? Então, é mais utilizado aí na prática quando eu não sei a quantidade de vezes que vamos repetir. Então, o comando while, né, ele tem aí como estrutura a palavra reservada, né, while, e a condição para que ele seja executado, e aqui dentro dele é a declaração. Então, a gente tem um exemplo aqui de duas variáveis, né? N igual a 0 e x igual a 0 sendo declaradas, e o comando while ele vai executar o corpo do código quando n for menor que 3, certo? Então, aqui dentro do código, a gente tem o incremento do n, certo? Então, no primeiro loop, n é igual a 0, depois ele vai ser igual a 1, igual a 2, certo? E o x também, né? O x ele tem um operador aqui, que ele está dizendo o seguinte, traduzindo esse operador aí, x vai ser igual a x mais n, ok? É isso que significa o operador mais igual. Então, ele vai estar executando o corpo dessa declaração. Né? Não fiquem tão espantados aí com esses operadores, que eles não vão ser tão comuns e também não são tão necessários lá para a nossa plataforma. Ok? O operador mais igual vamos dizer assim que a gente não vai estar aplicando muito isso lá. Mas é uma maneira mais elegante, né, da gente estar digitando ou colocando a expressão x é igual a x mais n. Né? Seria uma espécie de somatório, né, quando a gente quer fazer o somatório de x. Enfim, mas professor, nesse caso aí eu sei quantas vezes o while vai executar. Sim, de fato, né, nesse caso aqui é um caso mais simples, eu sei, né, quantas vezes o while vai ser executado. Nesse caso aí podia até estar utilizando o for, certo? Porque a gente vai executar o while aí 3 vezes, né? Enquanto vai ser 0, 1 e 2, né? Enquanto o n estiver assumindo esses 3 valores. Então, observe, né, que tanto nos comandos while, né, que eu passo aqui a condição, quanto no comando for, inclusive, né, vou voltar um pouco aqui para o if,
a gente não tem ponto e vírgula depois do parênteses, né? Então, isso aqui é um erro que acontece. É muito comum de acontecer, né, para o pessoal que está começando a programar. Então, quando a gente tem o if, abre parênteses, o for, abre parênteses e fecha o parênteses, né, a gente não tem aí a presença do ponto e vírgula quando a gente termina, né, de passar aí a expressão lógica. Ok? A gente só vai ter ponto e vírgula dentro aqui dos comandos, né? Então, fica atento aí onde não utilizar ponto e vírgula. Aqui não pode mesmo não. É não opcional. Bom, então o comando while, enquanto o n for menor que 3, ele vai estar executando essa declaração. Professor, e se o n, né, que a gente declarar aqui em cima, já for 3 ou já for 4? Então ele nem entra dentro desse loop. Ele não vai nem entrar, ele não vai executar o comando while nenhuma vez. Aí por isso que surgiu o comando do while. Porque se o n aqui for maior do que 3, ele executa o corpo do código pelo menos uma vez. Então, o do while é tipo execute, né? Enquanto o i for menor que 5 nesse caso. Então, ele vai executar uma vez. E depois ele vai fazer a verificação lógica. Okay? Então, essa é a principal diferença do comando while e do while. E muitas vezes a gente pensa que nunca vai utilizar o do while, mas a gente acaba utilizando ele sim. Ok? Tem algumas coisas que a gente tem, algumas circunstâncias, algumas ocasiões, né, que a gente acaba tendo que executar o corpo do código pelo menos uma vez. Bom, e as saídas, né? As saídas do nosso programa, principalmente aí do Google Earth Engine, ele vai ser via tela do computador, né? A gente vai ter prints, a gente vai ter gráficos, né? E a gente pode também exportar arquivos, né? Então a gente vai estar exportando mapas de vegetação, mapas de precipitação, mapas de relevo, né? Então, mas no algoritmo, né, as saídas, principalmente em JavaScript, né, a gente vai estar falando muito do comando print, né, essa parte de lógica agora, né? Mas como saída a gente tem aquelas máquinas que vão emitir nota fiscal, a gente tem alguns dispositivos, né, que vão de repente emitir um comando para uma máquina, mas saída do algoritmo, né, seria aí o nosso resultado final, né, seria a cereja do bolo, né, do nosso algoritmo, depois de todo o processamento, né, o que vai acontecer. Okay? Então a gente vai estar trabalhando com saída, né, muito comando print, né, a gente vai estar imprimindo uma variável, né, e seria aí pelo menos o que a gente tem aí para o JavaScript para testar as saídas do nosso algoritmo. Okay? Então, agora a gente vai falar um pouco de boas práticas de programação no GEE, né, que é o Google Earth Engine, e depois a gente vai estar voltando lá para o GBD Online para testar, né, para implementar alguns códigos utilizando essas funções, né, ou esses comandos que a gente aprendeu hoje. Então, a primeira boa prática é a utilização do ponto e vírgula, né? Então, de fato, a gente precisa, né, ou seria uma boa prática utilizar o ponto e vírgula para seguir um padrão, né, para saber onde que termina a instrução. Ok? No JavaScript ele permite executar alguns códigos sem ser com ponto e vírgula. Isso não é permitido, né, na maioria das linguagens, certo? Mas no ponto e vírgula, né, sempre utilize aí depois que você passar uma instrução. E comente o seu código, né? Então, principalmente quem está começando a programar agora, quem está tendo um primeiro contato,
O ideal é que você esteja sempre comentando o código. Para comentar o código em uma linha só, né, vocês utilizam 2 barras. Se você for comentar um bloco, né, de código ou for mais de uma linha, utiliza o barra asterisco e o asterisco barra. Mas o que seria o comentário, professor? O comentário são observações que vocês vão fazer, são anotações do código que vocês vão fazer. Por exemplo, você desenvolveu um comando lá dentro da plataforma para o cálculo do NDVI. Aí você vai colocar lá um comentário. Comando foi feito para o cálculo do NDVI. Né? Aí tem outro comando lá para o IAF. Então, comando feito para o IAF. Né? Então, estou falando de índices de vegetação, né? NDVI, IAF. Comando para o cálculo de temperatura de superfície. Então, você vai estar colocando lá no comentário para você se localizar. E na hora que você compartilhar o seu código, que lá a plataforma permite também que você compartilhe o seu código, né? Tanto para o pessoal da própria equipe, o pessoal da comunidade, né? Então é interessante ter esses códigos comentados, né? Para que aí depois você não se perca no próprio código, né? Então era essas 2 boas práticas, né, de programação que a gente tinha aí para trazer no início, né, da utilização do JavaScript. Então vamos lá, vamos executar alguns códigos dentro do GBD Online, voltar aqui para ele, testar, né, os nossos conhecimentos, né, ver tudo que a gente aprendeu hoje. Então, vou apagar tudo aqui. Menos o nota 1, para a gente fazer... Eu disse a vocês que ia implementar, né, o algoritmo de notas. Então, vamos lá. Var nota 2 igual a 6.9, né? Ou 6.8. Pronto. E eu vou criar uma variável chamada média. Ok, que eu não vou... que média, né, vai ser nota 1. Colocar o parênteses, né? Porque primeiro a gente vai somar as notas para depois dividir por 2. Né? Porque se eu não colocar o parênteses, né, então isso aqui já vai para aquela questão de ordem de precedência, né? Se eu fizer isso sem parênteses, o que acontece aqui? Eu tenho nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Então, ele só vai dividir a nota 2 aqui nesse caso. Tá vendo? Então, a gente precisa colocar o parênteses. Colocando o parênteses, ele vai somar as 2 notas para depois fazer a divisão por 2. Então, se a gente entra aqui com o comando condicional, se a média for maior ou igual a 7... aqui eu não coloco ponto e vírgula, né? Vou abrir as chaves. E aqui dentro das chaves eu vou passar a expressão, certo? Qual é a expressão que eu vou passar? Só imprimir na tela e a seguinte informação, né? O aluno, ou então aprovado só aprovado, pronto. Okay? Observe que aqui no GBD Online, talvez diferente lá do GE, ele já dá um errozinho aqui, né? Dizendo que é esperado, né, um ponto e vírgula depois dessa linha de comando. Então, aqui no GBD Online ele já avisa, né? Então, vou colocar um ponto e vírgula aqui e ele já resolve o problema para a gente. Outra coisa aqui é o operador, né? É a média maior igual. É tudo junto. Se a gente colocar separado, ele não vai entender isso aqui. Então, maior ou igual, tudo junto. Print aprovado. Então, de fato, ele aceitaria, né? Ele aceitaria
o comando sem ponto e vírgula, mas como boa prática vamos colocando aí, né? Se não, então se não tem expressão lógica entre parênteses, certo? Então é caso isso aqui seja falso. Então se não, print reprovado. Então seria aí as expressões de controle, que seria aí as condicionais. Bom, se eu executar, ele vai imprimir aprovado, né? Que a nota aqui somada vai dar maior que 7 a média. Então bora fazer um teste, o aluno sendo reprovado agora, né? Então, reprovado. Diminuir aqui a nota e ele foi reprovado. Bom, e professor, se eu quiser imprimir além da mensagem, a nota também, o valor da média. Então a gente coloca aqui, ó, mais média e mais média. Esse mais média não é que eu esteja somando, né, aprovado com a média, não. Isso aqui, quando a gente coloca dentro de um print, certo? Principalmente se tiver um valor textual, que a gente chama de string, com um valor numérico, aí essa soma aqui se chama concatenação. Então a gente está concatenando, unindo, né, essas informações aí para mostrar dentro do print. Né? Para falar para vocês que isso aqui é um texto, né? Eu disse que era uma string, né? Então é como a gente informa o tipo, né? O tipo dessa variável, né? Seria, se é texto, é string. Se for um caractere apenas, é C, A, B, a gente chama de caractere mesmo. Ok? Então, eu vou imprimir aqui, ó, reprovado com média 6.15, né? Então, se eu coloco para dar um espaço, de fato, eu preciso dar um espaço aqui. Pronto, agora sim, ó. Reprovado 6.15. Mas quase passou. Ok? Então, esse daí é o comando para a gente treinar, né, as estruturas if e else. Ok? Então, vou comentar aqui, ó, treino if e else. Então, observe que fica de uma cor diferente, e se eu executar, isso aqui não vai interferir em nada no meu código. Tá vendo? Treino if e else. Isso aqui é uma observação, é um comentário, né, que eu recomendo, principalmente vocês que estão começando a programar, fazer. E eu posso comentar tudo também. Como é que eu faço para comentar mais de uma linha, professor? Basta eu colocar aqui a barra e asterisco, e aqui embaixo asterisco barra. Né? Então, a partir daqui eu já começo a escrever outro código. Né? Então, tá vendo? Criei uma variável, chamei de i, e i é igual a 0. Então, quando eu executar novamente o nosso código, toda essa parte que está comentada não vai ser executada. Né? Então, utilize bastante comentário. Né? Comentário vocês podem utilizar para testar trechos do código, para, além de criar, né, os comentários, vocês podem estar fazendo isso, fazendo teste de trecho de código. Se o código não está rodando todo, vai testando ele por partes, né, por exemplo. Seria aí uma forma de a gente estar utilizando esses comentários e não precisa apagar o código, né? Você não vai estar apagando aí o código inteiro que você acabou de desenvolver. Comenta uma parte dele, né? E vai descomentando para depois ver aonde ou que ponto você errou. Okay? Uma dica aí para o pessoal que está começando também. Então, outra estrutura de controle
né, que a gente apresentou na nossa aula de hoje, foi o for. Né? Então, ó, for e, né, aqui eu declarei já ele, né, não preciso inicializar. Eu posso declarar a variável e não atribuir um valor a ela. Tá vendo? É variável i. E aqui eu coloco um nome para ela. Né? Então, i igual a 0, enquanto i for menor do que 10, bora eu colocar i igual a 1, que eu quero imprimir valores de 1 a 10. Enquanto i for menor ou igual a 10, né? Menor ou igual a 10, toda vez que a gente executar essa estrutura de repetição, i vai ser acrescentado em uma unidade. Então, para verificar, ou para eu imprimir 10 números, basta eu colocar aqui um print e chamar aí a variável i, que é o nosso contador. Ok? Eu vou executar esse comando for, essa estrutura aqui, 10 vezes, né? Com base nas instruções que eu passei aqui em cima, né? Então, i é igual a 1, enquanto i for menor ou igual a 10, e toda vez que a gente voltar para o início da estrutura de repetição, i vai ser acrescido aí em uma unidade. Então, vamos executar, e a gente vai ter impresso aí números de 1 a 10. Tá vendo no terminal? Números de 1 a 10. Então, mas não serve só para imprimir número de 1 a 10. Eu posso colocar outros comandos aqui, somatórios, como eu falei para vocês, séries históricas, né, séries temporais, a gente vai estar utilizando muito isso para navegar pelas datas, pelas imagens, a gente pode estar utilizando esse comando. E, por exemplo, eu vou imprimir aqui meu nome 10 vezes. Além de colocar o número, né? Vou colocar... Não, vamos fazer o seguinte, eu vou imprimir primeiro o número e depois o meu nome. Ok? Então, ele vai estar imprimindo aí Diogo, né? Bora colocar em DVI. Né? Colocar o índice de vegetação aqui. Então, ele vai estar imprimindo, ó, em DVI aqui 10 vezes. Né? Então, essa aqui é mais uma estrutura de controle chamada for, né, que vai ser bastante útil aí que vocês entendam, né, como é que funciona ela, para a gente aproveitar ao máximo lá a ferramenta. Certo? Sim, o console log, né, eu falei para vocês ainda do console log, porque no slide tem lá print e tem outra parte que é o console log. Então, abrindo aqui uma nova aba do nosso navegador, isso aqui não é exclusivo, né, desse navegador aqui em questão, mas todos eles têm uma opção lá que é ferramentas do desenvolvedor. Né? Nesse caso aqui é desenvolvimento web, né? Desenvolvimento web aqui embaixo, ferramentas de desenvolvedor. Aí ele vai abrir o que? Um terminal aqui para a gente. Esse terminal aí é JavaScript. Okay? Então, posso criar aqui a nossa variável nome, uma variável nota. Né? Nota igual a 7,5. Okay? Vou dar um Enter. E vou pedir para ele console.log imprimir aqui a nossa nota. Então, eu imprimi, 7,5. Então, se eu abrir o meu navegador, eu tenho dentro dele, né, um terminal JavaScript, que a gente pode estar executando os nossos códigos aqui dentro também. Ok? Então, voltando lá para o GBD, né, a gente viu a estrutura if e else, e a gente viu a estrutura de repetição for, né? A gente tem o while também, mas o while, eu acho que a gente precisa de um caso lá do Google.
if para mostrar ele com mais... Como é que ele é aplicado na realidade, né, de fato. Aqui eu sei, né, quantos loops eu vou ter, né? Deixa eu comentar esse código aqui de cima, do for. A gente só vai executar isso aqui de baixo. Então, enquanto o i for menor que 3, então eu preciso, aqui no início, definir quem é meu i, né? Nesse caso aqui, eu preciso definir quem é ele. Então, quando o i for menor que 3, eu vou imprimir IAF, outro índice de vegetação. Okay? Mas aqui, cuidado, porque se eu não colocar que o i vai ser incrementado, se o i for, que o i vai ser incrementado nenhuma vez, ele vai ficar em um loop infinito aqui, certo? Eu acho que vai até travar o GBD online. A gente pode até testar, mas aqui a gente entra em loop infinito, porque o i nunca vai deixar de ser 0. Né? Eu preciso fazer um incremento do i aqui dentro do corpo do while. Então, bora executar. Ele vai ficar imprimindo aqui IAF, 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 e não vai parar de imprimir. Vou ter que parar aqui no comando stop, senão ele vai rodar aí a noite inteira. Então, eu preciso incrementar o i. Eu posso incrementar o i dessa maneira. Ó. I mais mais. Ele vai, toda vez que executar o loop, ele vai acrescentar uma unidade ao i. Então, ele vai imprimir aí 3 vezes. Ou eu posso fazer dessa maneira, né, mais convencional. I é igual a i mais 1. Então, dá no mesmo. Ele vai imprimir o i 3 vezes também. Agora, se o i ele for igual a 5, logo de cara, ele não vai nem entrar no loop while, como eu falei para vocês. Ele nem entra no loop while. Aí que entra o comando do while, né? Então, aí que entra o comando do while, que ele vai ter que fazer aí imprimir o IAF no mínimo uma vez. Ok? Então, vamos voltar lá. Então, a gente viu o comentário de código, né, de uma linha e utilização aí do ponto e vírgula. E ok. Então, pessoal, mais uma vez, a gente está chegando aqui ao final dessa aula de número 1. O Google Earth Engine, ele é uma plataforma desenvolvida para engenheiros, pesquisadores, certo? Ele não foi desenvolvido para um profissional de TI utilizar, né? Então, ele não é uma ferramenta tão complexa, mas a gente precisa ter noções de programação para que a gente consiga aí usufruir da ferramenta. Então, não fique tão ansiosos ou preocupados em aprender tudo de JavaScript. Então, eu acho que o que vocês precisam aprender de JavaScript estava nessa aula de hoje. Um detalhe ou outro, uma função mais específica, né, voltada de repente a um processamento de imagem, né, ou extração de informações de um vetor, de uma camada, a gente vai ver isso lá na plataforma. Okay? Mas o de lógica, né, o que vocês precisam saber é apenas isso daí. É apenas essas informações que eu passei para vocês hoje. Ok? Então, na próxima aula, a gente vai entrar na plataforma, a gente vai fazer o cadastro de usuário, né, que a gente precisa fazer um cadastro, utilizando aí a conta do Gmail, né, de vocês, e já colocar a mão na massa, né, fazendo aí a primeira utilização dessa plataforma. Então, ela tem inúmeras vantagens, né, em relação a seed convencionais, mas isso aí é um assunto para a nossa próxima aula.
E pessoal, então até a nossa próxima aula com Google Earth Engine.